no capítulo da identidade dos espíritos. E é muito interessante nós observarmos os aspectos dos espíritos inferiores, as características, para que nós possamos também ter uma noção de quando o espírito se manifesta, de quando ele se comunica, qual é o teor vibratório do espírito. Perguntas já estão chegando, não é? Podem fazer perguntas, mas eu ainda vou ter uma parte expositiva ainda. Vamos ver as características dos espíritos superiores, aliás, inferiores, não é? Então, vejamos aqui o seguinte: comunicam-se a todo momento e forçam as comunicações. Fazem da casa do médium uma agência de conselhos. Quando o médium está com a mediunidade naquele início, despontando, esses espíritos se aproximam toda hora e querem ficar o tempo todo dando mensagens. Se alguém nas vizinhanças, um parente desencarnou, eles logo já mandam uma mensagem. Ninguém está pedindo não, mas eles começam a fazer esse tipo de coisa. E o médium, por inexperiência, ou porque acha que às vezes esses espíritos são guias, são bem intencionados, eles vão deixando que as coisas aconteçam, não é? Inspiram o médium a cobrar. Isso é uma outra característica, mesmo que não seja cobrar por dinheiro, mas cobrando assim coisas que possam favorecê-lo, né? Objetos e tudo mais. Prevêem o futuro. Espírito que fica prevendo o futuro não é espírito evoluído, não. Eles não têm ética. Outra coisa é que eles elogiam o próprio médium, ficam elogiando para que o médium acredite neles. Espíritos desse tipo são aqueles que acordam o médium de madrugada, querem escrever. E aí o médium não sabe, deixa do lado papel, lápis, para durante a madrugada escrever. Não são guias, são espíritos atrasados. O que eles querem? Dominar o médium, atrapalhar a vida do médium, porque espírito evoluído tem ética. Espírito evoluído não acorda médium de madrugada. Nós não fazemos isso com nossos amigos, nós não vamos ligar para um amigo às 3 da madrugada. Se ligamos para alguém e falamos, você viu aquele filme, você viu isso que aconteceu, o amigo vai falar assim, liga às 8 da manhã, isso é hora de ligar. Então, espírito guia, espírito inferior, é diferente. O espírito guia não faz isso, os mentores. E o que finge que é guia faz. Porque para dominar o médium, né? E sempre estão elogiando o médium. Outra coisa, não propõem a transformação moral do médium. Trabalham para o mal, sempre. Quando é muito explícita a condição do espírito inferior, é quando ele trabalha para o mal. Aí já fica muito mais evidenciado que ele é um espírito inferior, não é? Mas tem aqueles que usam de subterfúgios. Então, iludem o médium. Usam nomes de espíritos veneráveis. Geralmente, Dr. Bezerra, geralmente Emmanuel, André Luiz, esses espíritos assim. E existem aqueles outros que são os espíritos pseudo-sábios, que quando dão uma mensagem, a linguagem é pretensiosa e ocultam o vazio das suas ideias. Esses espíritos dão mensagens uma atrás da outra e circulando aí no meio espírita tem muita mensagem de pseudo-sábios, que fingem que tem uma sabedoria e não tem coisa nenhuma, não é? Então, por isso é que precisa haver o crivo da razão. Tudo submeter ao crivo da razão. Afastam o médium de quem o possa esclarecer. E aí, nesse caso, se alguém, um parente, um amigo, uma pessoa que tem mais experiência, vai esclarecer o médium, o espírito faz ele ficar com raiva e convence que ele está certo e que ele, espírito, sabe das coisas. Então, ele não deixa, não admite que as suas comunicações sejam submetidas a uma análise. Eles podem também tomar uma falsa aparência. Essas são algumas das características dos espíritos inferiores. Os espíritos superiores, vejamos, ensinam e praticam o bem. Sempre evidenciam que são humildes.
Eles, com relação aos elogios, eles são muito cuidadosos, não ficam elogiando. Eles, quando fazem algum elogio, é no geral. O trabalho da equipe hoje foi muito bom, o trabalho de vocês, não fica assim para o médium. Meu irmão, você fez um trabalho maravilhoso, que você é maravilhoso, essas coisas. Eles não ficam assim. O teor das mensagens sempre levam o cunho dos ensinamentos para o bem, para o amor, para a paz. Eles respeitam o livre-arbítrio do médium. Por isso não fica acordando o médium de madrugada, porque sabe que o médium tem que trabalhar, sabem que o médium tem que ter horário. Eles também respeitam a questão do dia que o médium pode psicografar, pode trabalhar, pode estar na casa espírita. Eles não ficam o tempo todo se imiscuindo na vida do médium. Eles têm esse cuidado. Mesmo porque espírito superior não tem tempo para ficar toda hora dando comunicação, não. Eles têm um trabalho muito grande, muito intenso. As comunicações desses espíritos, elas são concisas. Eles não ficam falando. E no caso, se você lê aquilo tudo, você vai ver que tem um vazio ali, não tem nada que possa trazer um benefício. Não cuidam de trivialidades. Não ficam falando se o médium deve casar, se ele deve viajar, se não deve, se ele deve fazer isso. Eles não cuidam dessas coisas, trivialidades do dia a dia. A sua linguagem é nobre, elevada e digna. Não admitem que o médium aceite pagamentos, porque nós sabemos que Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste, referindo-se à mediunidade. Agora, o meio espírita, muitas vezes a pessoa, se tiver um evento, uma palestra, um workshop, um seminário, alguma coisa assim, e tem uma cobrança de 20, de 30 reais, não podemos, porque Jesus disse, dai de graça o que de graça receber. Ele falou com respeito à mediunidade. Mas aí as pessoas que às vezes não querem contribuir financeiramente, vão logo falando assim, não podemos pagar nada. Agora, vai ver quanto custa um centro de convenções, quanto custa um lugar onde o evento vai acontecer, quanto de despesas tem. Deveriam colaborar, assim, com muita boa vontade e sem que fosse pedido até, né? O que eu posso fazer para ajudar? E essas coisas assim. Agora, é claro que tem que lembrar também o seguinte, que o orador, às vezes, temos que pagar passagem para ele, vem de avião, essas coisas todas. Então, tudo isso são despesas que acontecem, né? E a pessoa tem que levar isso em conta. As despesas são muito altas hoje em dia e, por isso, precisam ser atendidas. Aconselham estudo e disciplina o tempo todo, eles aconselham isso. Também que o médium realize a sua transformação moral e que exerça a caridade. Fora da caridade, nós sabemos que é a bandeira da doutrina espírita. E, portanto, o médium, por excelência, o trabalhador voluntário na casa espírita, todos esses, buscando sempre exercer a caridade, doando de si mesmo, que é a verdadeira caridade, né? O trabalho deve ser também constante. Médium que trabalha um pouquinho, depois para, depois recomeça, daí a um mês, daí a anos, fica parado. Isso não é bom para o próprio caminho, para a própria caminhada da criatura. Recomendam vigilância e oração. Os espíritos benfeitores, os espíritos de uma certa elevação, eles não se incomodam, eles não ficam aborrecidos, eles não impedem que as suas mensagens sejam analisadas, pelo contrário, até aconselham, porque eles não têm nada para temer. A mensagem, ela é autêntica, é uma mensagem muito fiel aos princípios da doutrina, então eles não temem que a pessoa exerça ali uma análise, um critério qualquer. Enquanto que os outros que ficam aborrecidos é porque são espíritos atrasados, né? Inferior. Esses espíritos que querem aparentar alguma coisa que eles não são. Eles não admitem a análise das suas mensagens. A aproximação desses espíritos causa bem-estar. Agora aqui está uma frase do Erasto,
que é muito citada no nosso meio, né? Melhor é rejeitar 10 verdades, do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Muitas pessoas falam 9 verdades, mas não é, são 10. Porque é um número inteiro, não é? 10 verdades. E por quê que nós devemos rejeitar 10 verdades? Ter cuidado. Porque depois que aceitamos uma coisa falsa, e muitas vezes até colocamos na nossa casa espírita, quando descobrimos que aquilo não era verdadeiro, que aquilo era alguma coisa falsa, para tirar fica muito mais difícil. É preferível, então, rejeitar uma verdade ou 10 verdades. Por quê? Porque a verdade mais adiante se impõe. Ninguém consegue segurar a verdade. A verdade, ela vem naturalmente. Se não veio agora, vem daí a pouco. E por isso é preferível recusar. Isso está no capítulo 20, no item 230. Manuel Filomeno de Miranda, ele fala das comunicações especiais que acontecem na nossa reunião. Comunicações de suicidas, de homicidas, de obsessores, de criminosos cruéis. Esses espíritos são conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia, às vezes a fim de serem criados condicionamentos psíquicos que propiciem a diminuição de suas cargas de energia deletéria. Porque esses espíritos com um teor muito inferior, eles precisam ser trazidos com horas antes ou até véspera, a fim de que aquela carga energética muito pesada, muito agressiva, seja atenuada. Muitas vezes, quando o médium dá passividade a um espírito assim, ele já foi trabalhado pela espiritualidade, já foi atenuada a carga negativa que o espírito apresenta. Agora, hoje em dia, não sei se já ouviram falar, existe uma teoria que diz assim, não faz mal o espírito jogar o médium no chão, porque isso mostra que o espírito é muito forte. Aí eu digo assim, e o médium é muito fraco. Porque como que controla um espírito? Com a força? Com a mente, com a vibração. E essa coisa de jogar o médium no chão, isso é um retrocesso. Nós estamos retrocedendo, porque nós aprendemos o quê? O equilíbrio. Nós aprendemos a educação mediúnica. E, nesse caso, é preciso não aceitar esse tipo de coisa. Deixa o espírito jogar o médium no chão. Fica aí, joga um, joga outro. E vamos parar aonde com isso? O que precisamos aprender é controlar o espírito. Envolver com amor e também a firmeza do pensamento, a educação da mediunidade. Isso tudo é que controla o espírito. Nós já vamos caminhar para responder as perguntas depois desse texto aqui. Assim, durante a psicofonia, o médium será poupado de desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, ou seja, o espírito que está se comunicando, tendo diluídas as suas construções mentais perturbadoras, assimilando informações que lhes são oferecidas. É um livro do Manuel Filomeno, Reencontro com a Vida. E então, nessa obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns, que foi lançado no ano de 1861, logo depois vem o de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é interessante que o Livro dos Espíritos, quando foi lançado em 1857, a primeira edição, tinha só 501 perguntas. 3 anos depois, em 1860, foi lançada a edição definitiva do Livro dos Espíritos, e com 1019 questões que se mantém até hoje. Eu, quando fui falar no início do Livro dos Médiuns, eu falei 1860, me confundi com o Livro dos Espíritos na segunda edição. Mas, na verdade, o Livro dos Médiuns é 1861. Vamos ver agora as perguntas. Vamos passar para as perguntas e depois ainda temos uma parte final. Bom, o pessoal percebe que a Sueli possui uma característica singular, né? Ela escreve como fala, brilhantemente. Didática ao escrever e ao falar. Sueli, até que idade uma determinada pessoa pode exercer a mediunidade e aplicar passes? Depende de cada um.
É claro que muitas vezes uma pessoa já com uma idade muito mais avançada não vai ter as condições para aplicar o passe. Às vezes ela está precisando receber passe. Mas aí depende de cada um, depende da saúde, depende do estado mental, é muito importante isso. Mas nós entendemos que a partir dos 80 anos, daí por diante, já começa um certo declínio nas forças, na energia, nas condições. Embora existam aqueles que são as exceções, não é? Brilhantes até. Então, nesse aspecto aí, a gente vai controlando isso. Agora, a pessoa, há pouco tempo me fizeram essa pergunta também. A pessoa, às vezes, ela quer continuar aplicando o passe. Então, o caso de uma senhora de 90 anos, que agora já está com a mente até um pouquinho confusa, ela continua aplicando o passe e não aceita que lhe digam que ela agora tem que dar uma parada e receber passe. Ela está assim dentro desse conflito na casa espírita, porque agora já ninguém quer mais tomar passe com aquela senhora que acha que o passe é muito fraquinho. Então, aí veja só como que são as coisas. Então, isso tudo depende de critérios de saúde, disposição, da própria casa, mas geralmente, quando a idade vai chegando nesse ponto aí, a pessoa não tem mais aquela energia para doar. Vai diminuindo, né? Embora possa estar com saúde e essa coisa toda. Então, agora mesmo eu já estou no grupo de risco. Eu também vou entrar nesse grupo, tenho que parar de aplicar passe. Sueli, determinados médiums frequentam simultaneamente os trabalhos, as atividades mediúnicas e também as atividades relativas à divulgação, as palestras. O que devem fazer essas pessoas quando há a coincidência entre as duas atividades? Fazer a palestra ou ir ao trabalho mediúnico? Ou ir ao trabalho mediúnico? Ah, sim. Bom, depende. Depende de muita coisa. Essa questão toda é sempre assim, depende. Porque, vejamos, ela vai fazer a palestra, é opcional. Ela pode marcar para outro dia. O mediúnico, não. Ela tem uma responsabilidade. Então, se é médium, trabalha atuante como médium, é claro que ela pode pedir que a palestra seja no outro dia, em outro momento, em outro mês, qualquer coisa assim, para não ficar faltando. Porque, vamos dizer, uma falta só na mediúnica e uma palestra que era no mesmo dia, tudo bem. Mas no mês seguinte, no outro dia, coincide novamente, ela tem que fazer uma opção. Agora, eu falei assim com o Divaldo o ano passado. Ô, Divaldo, ultimamente eu estou faltando muito a mediúnica, porque quando eu vou fazer as palestras, às vezes, como agora, eu fiquei em São Paulo 9 dias. Então, eu faltei a 2 mediúnicas, que é lá, a nossa mediúnica é na terça-feira. E com isso eu faltei. E agora eu fico assim com remorso, fico pensando, e outro dia eu faltei também, e vai acontecendo assim. Então eu falei com o Divaldo, eu fico preocupada que eu estou faltando, de uma certa maneira, mais vezes. Aí ele falou assim, quantos anos você tem de reunião mediúnica? Eu falei, bom, 60. Ele falou assim, eu tenho 60 anos, mais ou menos. Ele falou, então já pode faltar de vez em quando, porque depois de 60 anos, né? Sueli, gostaria que você se estendesse um pouco mais acerca do tempo de duração dos trabalhos mediúnicos. Isso depende da equipe encarnada. Porque se a equipe tem uma disponibilidade para 60 minutos ou 90 minutos, aí vão resolver que a reunião levará 90 minutos, ou a reunião decorrerá em 60 minutos, e a espiritualidade, ela enquadra, porque ela sabe que os encarnados têm compromissos. E hoje em dia, com essa questão de muito assalto, muita coisa, pessoas, por exemplo, que moram no Rio de Janeiro, muita dificuldade de participar de uma mediúnica à noite. Porque quando acaba ali, vão sair, é um perigo muito grande, não é? Então, hoje as coisas vão se adequando, vão sendo adaptadas. E no caso da mediúnica, o tempo que vai levar, os encarnados deliberam e vai ser assim e tal. Agora, é claro que marcou para levar 60 minutos, mas aí protela para 70, um dia tem 70, outro dia... Não, vamos fazer tudo dentro daquele esquema. Divaldo conta que na reunião lá, acho que são 90 minutos, não sei bem, mas tem um prazo lá para encerrar.
E ele ficou lá dando passividade a um espírito, que aquilo ia se prolongando. De repente ele viu a Joana de Ângeles saindo. Ele falou: onde a senhora vai? Mentalmente, né? Onde a senhora vai? Eu estou indo embora porque eu tenho um compromisso. Ele achou de terminar logo aquela mensagem, não é? Para não ficar sem o guia ali, né? Sem a mentora na reunião. Então a gente tem que pensar isso, que eles também têm compromisso. Sueli, as casas espíritas devem ter uma sala destinada à vibração para encarnado e uma sala destinada à vibração para desencarnados? Não vejo necessidade. E como é que a casa espírita vai ter tanta sala, tanta coisa, né? Aí também não pode fazer reunião ali do jovem, não pode isso, não pode... Não é assim não. Ainda mais a vibração. Por que não pode fazer junto, né? Porque nós não podemos subestimar o trabalho dos mentores. Nós é que somos confusos, nós é que precisamos muitas vezes direcionar isso ou aquilo. Mas a espiritualidade atende encarnado, desencarnado, enfim, não tem esse problema. Espíritos inferiores, espíritos superiores, senão nós vamos ter que ter um local para cada um deles. Sueli, na casa espírita, numa casa espírita, como deve ser realizada a educação da mediunidade? A educação é esse princípio, né? Quando, eu digo assim, a parte inicial do estudo e entendimento da mediunidade, de uma reunião mediúnica. É claro que um grupo que já está estudando, um grupo que já está reunido há mais tempo, aos poucos vão passar para um trabalho de educação da mediunidade, porque isso vai num crescendo, vai num desenvolvimento cada vez mais adiantado. E se o grupo encarnado resolver que agora eles já estão numa condição para começar a educação da mediunidade, ou seja, porque aí o estudo continua. Mais uma meia hora, talvez 30, 40 minutos de estudo, depois um momento em que os médiuns vão treinar, seja para concentrar, seja para já dar uma passividade, alguma coisa assim. As dúvidas que surgem vão ser explicadas pelo dirigente. E, às vezes, o grupo tem um médium mais experiente, que já está há mais tempo, que pode, então, dar algum tipo de orientação. Mas, se não tiver, os próprios encarnados, através do que já conseguiram pelo estudo, e vão encaminhar aquele grupo para começar essa tarefa de adestramento dos médiuns. Aí, sim, esse grupo vai trabalhar junto. O tempo vai mostrar que, quando começa a parte mediúnica, ainda naquela fase de alguns médiuns darem passividade, mas às vezes dá só uma passividade naquela semana, passa 2, 3 semanas e não tem nenhum tipo de manifestação naquele médium, ainda está assim muito sem uma sequência. Acontece que o trabalho vai sendo continuado e isso tudo vai sendo superado a partir do treinamento, da paciência, da dedicação do médium e tal. Então, esse grupo de educação da mediunidade, essa denominação, é porque ali é que o médium vai aprender o controle. O espírito, ele vai entender que o espírito, às vezes, vem tomar tempo da reunião. Tem muito espírito que vem para tomar tempo da reunião. Fica falando as mesmas frases, repetindo a mesma coisa, e o dialogador quer conversar com o espírito não quer ouvir. Outro dia, num intervalo de um seminário sobre esse tema, veio uma pessoa e falou assim: Sueli, na nossa casa espírita tem uma senhora lá, que é médium, que ela não deixa nenhum doutrinador falar. O espírito que ela recebe. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos falar com ela? Porque o espírito fala e impede aquele que faz o diálogo falar, tomar a palavra e tal. Aí eu falei assim: fala com ela para ela calar a boca. É isso que ela tem que aprender, porque se ela não falar, como é que o espírito vai falar? Fala com ela, cala a boca. Não, é uma frase que eu falei mais pesada, né? Mais forte. Fala com ela para não transmitir nada, para ela ficar calada. Aí o espírito é forçado a ouvir, pois ele está querendo falar, e ela está transmitindo.
Esse espírito quer tomar tempo da reunião, quer impedir que o esclarecedor venha e esclareça até a própria condição dele e tudo mais. Então, são coisas que acontecem em cada reunião, em cada grupo, e isso é educação da mediunidade. Querida Sueli, eu entendo até que você já abordou essa questão. O que falar sobre a alimentação? Eu já abordei? Aqui? Já Hoje não. 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 Não, aí o que eu vou falar? Olha, coma pouco antes da reunião, faz só o lanchinho. Tem muita coisa para falar, não é? Porque eu não sou essa que vai falar assim, não come carne, não come isso, não come aquilo. Não, cada um segue a dieta que achar melhor. Eu acho assim que isso a gente tem que ter cuidado. Agora, eu falei só a questão da bebida, né? Ter cuidado. Então, é preferível a pessoa nem começar a ter esse hábito de bebida, porque tem muita gente que não sabe ficar sem beber, não é? Então, se você vai fazer um almoço na casa espírita, mas só Coca-Cola e Guaraná, não pode o refresco, suco, essas coisas, né? Mas eu não posso levar de casa, não? Uma latinha de cerveja, a pessoa não sabe ficar sem beber aquela cerveja, mas aí ela precisa ser educada, fica sem cerveja assim nesse dia, ou então não vai no almoço. Não é? Então é assim, eu tenho que ficar alegre, então eu tenho que beber. Ora, aí você precisa aprender a ficar alegre sem usar bebida, essa coisa toda. Agora, o que acontece? Na mediúnica, com muito mais conhecimento, né, daquilo que tenhamos, que a pessoa tenha, às vezes ainda assim ela usa isso. E vai para a reunião, hoje não vou beber não, mas e a emanação? Aí a emanação que ela está o tempo todo ali transmitindo, é claro, não é? Então, esse critério é que tem que ter. Agora, com respeito à alimentação propriamente dita, no dia da reunião, não vai comer uma feijoada pesadíssima, e muito menos nas horas que antecedem a reunião, é um pequeno lanche, coisas mais leves. Então, isso é que é importante. Sueli, eu lembro que quando você tocou ainda en passant, você lembrava que não adianta, não é suficiente a gente cuidar da dieta no dia do trabalho. Isso é uma coisa que a gente teria que fazer ao longo da vida. Rapidamente, eu quando era mocinho fumava, então eu não fumava no dia dos trabalhos mediúnicos. Grande coisa, né? Até eu descobri que eu tinha que deixar de fumar, né? Dona Sueli, vejo vultos escuros e vultos brancos. Como é que a gente explica isso? Eu também não sei não, né? O caso é o seguinte, é uma impressão que a pessoa tenha, né? É uma percepção ainda não definida. Pode ver alguma coisa sombria, alguma coisa mais clarinha, não é? Agora ela acha que vê vulto branco, vê vulto mais escuro e tal, denotando situações espirituais de cada um, não é? Ore, peça a esses espíritos, não é? Porque aí é o caso de se perguntar, o que estão fazendo esses espíritos? E o que você faz quando isso acontece? Isso é muitas vezes por semana, de vez em quando. Você participa de um centro espírita, quanta coisa está aí para a gente esclarecer melhor, né? Mas, de maneira geral, passou um vulto lá que você acha que é branco, clarinho, escurinho, qualquer coisa assim, faça uma prece, meu irmão, vai com Deus, essas coisas assim, porque aí, às vezes, eles desaparecem. Aqui eu não sei se é questão, Sueli. É possível que um espírito desencarnado nesses últimos terremotos se comunique? Agora, de maneira nenhuma. Muito, muito, muito difícil. Nós sabemos que existem comunicações que até estão em um livro dos médiuns, também aconteceu narrada no livro Obras Póstumas, narrada no livro Céu e Inferno, de um espírito que tinha acabado de deixar o corpo físico, ainda o velório acontecendo, e o espírito se comunica. Mas aí é uma morte natural, é alguma coisa de um espírito que já está preparado para isso. Pode acontecer, mas é raro. Para que vai acontecer também? Porque esse espírito que está deixando o corpo físico,
ele precisa de uma assistência, de um encaminhamento, ele precisa fazer o seu ingresso na pátria de origem, que é o mundo espiritual, da forma mais tranquila que for possível, se ele merecer. Agora, quem desencarna num terremoto, numa tragédia dessas, vai levar tempo para o espírito se recompor, porque ele ainda está na inconsciência, não sabe nem o que aconteceu. E aí não tem condições de dar comunicação. Agora, é assim, nem bem desencarnou um desses que a mídia, não que a mídia, que está na mídia o tempo todo, né? Vamos dizer, outro dia desencarnou um desses que era da Luiz Melodia, por exemplo. Vamos dar um cantor bom, aquela coisa toda e tal. Aí já na semana seguinte já tem gente recebendo ele. Então, nem bem desencarna um assim, já alguém fala que recebeu o espírito da pessoa. É claro que não é um espírito mistificador que toma a aparência, ou a conversa, ou a forma de se externar, que o médium vai pensar que é aquele. Então, são médiuns que não têm estudo, são médiuns que às vezes querem aparecer na mídia, porque aí já vem logo dando orientações e falando da existência deles, agora no mundo espiritual, essa coisa toda. Precisamos ter muito cuidado, porque isso, na verdade, são espíritos zombeteiros ou mistificadores. Sueli, acabaram-se as perguntas, mas eu tenho uma minha. Eu queria dizer o seguinte: vejam como nós somos privilegiados por ter a Sueli aqui, não é? A minha pergunta eu a faço já já. Essa semana ela veio de fazer uma entrevista por FaceTime, não, por Skype, com Singapura. E agora eu estava em casa, ela estava comigo lá em casa, na sala de jantar, quando liga uma pessoa da Suíça para ela fazer uma conferência. Veja que coisa, como nós somos privilegiados, né? Tem uma lição dessa, com esse poço de sabedoria e experiência, não obstante tão jovenzinha. Sueli, quando esse povo liga para você de fora, a ânsia, o interesse deles, eu imagino, ou estou errado, que seja muito em face do conhecimento acerca da mediunidade, ou não? A maior parte? A maior parte. Sim, a maior parte. As pessoas pensam que eu só dou palestra sobre mediunidade, obsessão, e não pensam que eu sei outras coisas também, não. Outras coisas da doutrina. Então, mas a preferência é porque a dificuldade no campo da mediunidade é muito grande. Porque na mediunidade as coisas são assim, quer ver? Nós nunca podemos dizer é isto e não tem outro jeito. Porque pode ser isto, mais ou menos isto, menos aquilo e tal. Então, um dia assim, outro dia não, um médio de um jeito, outro médio do outro. Essa variedade é que faz com que haja muitas pessoas em dúvida, não é? Muita coisa ainda por ser aprendida, apreendida, e também a que a pessoa consiga exercer a mediunidade de uma forma tranquila, de uma forma que beneficie a ela e a coletividade na qual ela está inserida. Então, nós precisamos estudar muito sobre mediunidade, é por causa disso. E é um assunto muito bom, um assunto inesgotável. Nós poderíamos falar outros aspectos de tudo que eu falei aqui, poderíamos falar muitas outras coisas, muitos outros aspectos, que eu tenho seminários, palestras e tudo mais, sobre outras questões ligadas à mediunidade, à obsessão. O livro, por exemplo, que ele citou aí, Mediunidade e Obsessão em Criança. E tem um livro meu também, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, para mostrar que a mediunidade exercida com amor não é uma coisa sacrificial, que o médium vai em lágrima, está sempre sofrendo. É mostrar o outro lado do campo da mediunidade, do exercício da mediunidade, que, pelo contrário, é benéfica, faz a pessoa crescer, faz a pessoa se sentir bem. Então, isso aos poucos vai sendo assimilado. Por isso é que a maior parte está pedindo situações, ensinamentos, explicações acerca da mediunidade, né? Então, nós temos muita coisa para falar, muita coisa para contar, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. A Rosalina pede para avisar que os livros continuam à venda lá. E, se o pessoal comprar, ainda dá tempo de você
Assim, autografar. Até porque ela vai sair daqui tarde, que eu vou colocar ela de castigo, sem jantar, porque ela não lembrou do meu nome. Eu não lembrei de... Não vamos dar janta para você, então você vai ficar terno de noite aqui. Aqui. E ainda tem coisa para falar, não acabou ainda não. Agora, meus irmãos, eu vou apresentar a qualidade numa reunião mediúnica. E como exemplo para nós, vai ser a reunião da Ivone Pereira, a reunião que está no livro Memórias de um Suicida. Para nós entendermos que é uma reunião de altíssima qualidade. Então, vamos ver o seguinte, que, primeiramente, antes de entrar nos aspectos da reunião, vamos lembrar que o livro Memórias de um Suicida, de autoria de Camilo Cândido Botelho, na verdade é um pseudônimo, o autor é Camilo Castelo Branco, que suicidou um escritor português, e na meia-idade ele fica cego e ele não suportou isso e acabou suicidando. E um grupo de suicidas ficou reunido, porque estavam mais ou menos sintonizados, e esses espíritos ficaram reunidos no que era chamado de Vale dos Suicidas. No que é chamado de Vale dos Suicidas, porque eles se juntam devido ao mesmo tipo de sofrimento. E entre eles havia um que se julgou debaixo das rodas do trem. E ali estavam aqueles que formavam este grupo, inclusive Mário Sobral, inclusive muitos outros. Quem não leu deve ler, porque nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, em que nós estamos empenhados no esclarecimento dos prejuízos que o suicídio causa ao ser humano. E isso é muito importante. E conhecer o livro também é fundamental. E nesse livro está narrada a reunião mediúnica que foi feita lá em Lavras, a cidade de Lavras, onde morava Ivone Pereira nessa época, não é? Ela se mudou depois para o Rio de Janeiro, desencarnou no Rio, mas ela, durante muitos anos, ela residia lá. E aconteceu que esses espíritos, esse grupo que estava ali reunido, foi identificado, depois que eles foram resgatados, foram levados para o Hospital Maria de Nazaré, que faz parte da colônia dos servidores dos Servos de Maria, colônia dos Servos de Maria. Então, é Maria Santíssima que cuida dos suicidas, e aconteceu que eles foram resgatados, foram tratados no Hospital Maria de Nazaré, e depois aqueles benfeitores, os instrutores deles, chegaram à conclusão que eles precisavam, a maior parte deles, se comunicar numa reunião mediúnica, porque seria mais benéfico e apressaria o tratamento, a melhoria das condições deles. E assim foi feito. E foi realizada uma sessão para esse grupo de espíritos na cidade de Lavras. Então, houve uma preparação. Claro que os componentes encarnados não sabiam disso. Os componentes que faziam parte do grupo não tinham essa noção, exceto, talvez, a própria Ivone. Muito bem. O que aconteceu que, depois que o grupo que eles integravam foi escolhido, os benfeitores, aqueles que cuidavam do grupo dos suicidas e que também orientavam lá no Hospital Maria de Nazaré, eles foram preparar o ambiente para que os espíritos se comunicassem. É claro que aí são guardiães, são espíritos que fazem essa preparação. E o ambiente, vamos ver aqui. O ambiente era uma casa humilde, o local da casa, envolta em luz, ou seja, um grupo que tinha condições já preparadas para isso, mas havia ainda uma preparação mais específica. A casa foi cercada por um cordão luminoso lá do lado de fora, e os espíritos guardiães é que fazem esse tipo de trabalho. Foi feita uma asepsia do ambiente no sentido vibratório, no sentido fluídico, não limpar a limpeza física, mas no sentido fluídico, vibratório, tirando quaisquer tipos de lavas psíquicas, de vibriões psíquicos, essas coisas todas.
e foram feitas reservas fluídicas. Essas reservas fluídicas, elas ficam acumuladas de acordo com aquilo que a própria casa oferece no trabalho que realiza em benefício do próximo e vai acumulando reservas fluídicas. As casas espíritas possuem isso. Essa aqui tem. Eu estou falando isso porque para não pensar que só aquela casa que tinha. Não. Nós temos uma mensagem cujo título é Arquitetos Espirituais. E então essa mensagem está no livro Instruções Psicofônicas, um livro muito antigo, psicografado por Chico Xavier. Os arquitetos espirituais são esses que cuidam, aqui nesse momento nós estamos falando do trabalho deles, né? E eles contam o seguinte, que casas espíritas, templos religiosos que trabalham para o bem, todo esse trabalho do bem vai acumulando energias positivas, energias fluídicas que ficam acumuladas na ambiência ou do centro espírita, ou do templo religioso, ou até a nossa própria casa. Enfim, existe um reservatório fluídico de diferentes locais e disposições. E quando é num templo, quando é no centro espírita, essas energias acumuladas vão atender, por exemplo, se houver um desastre, e ali está um paciente já entre a vida e a morte, se houver um centro espírita, um templo, esses espíritos bondosos que cuidam disso, levam as reservas fluídicas em benefício daquela criatura. E, outras vezes, essas reservas fluídicas é para formar paisagens, para que os espíritos possam ver, espíritos necessitados, as paisagens, essa coisa toda. Muito bem. Então, essas reservas fluídicas, elas estavam ali naquele ambiente. E vão formar quadros. Quadros, por exemplo, do próprio Evangelho do Cristo, aquelas passagens. Porque tudo, meus irmãos, é pensamento. Pensar é criar. Nós não podemos esquecer isso. No meu livro, Os Poderes da Mente, eu falo isso. Pensar é criar. Quando pensamos, nós criamos alguma coisa. Só que nós não temos a noção disso. Mas é importante passar a ter, para saber o que nós estamos criando. Que tipo de pensamento temos. Muito bem. E aí, tudo preparado, os espíritos foram trazidos. A sala era muito pequena, mas ela parecia como se fosse um anfiteatro, olhando pelo lado espiritual. Isso é muito difícil que as pessoas entendam como pode ser isso. Porque os médiuns que já têm evidência, nós entendemos como isso funciona. Nós estamos numa salinha pequena, mas em volta nós estamos num anfiteatro, num lugar muito grande, com arquibancadas circulares. Isso é no plano espiritual. Arquibancadas circulares. Já vi isso várias vezes, inclusive uma vez também lá na Mansão do Caminho, esse tipo de anfiteatro espiritual. E os espíritos enfermos, depois de tudo pronto, foram trazidos. E eles vieram lá da colônia da Legião dos Servos de Maria, especificamente do Hospital Maria de Nazaré, e foram colocados no ambiente. Mas não é no chão, num lugar assim, não. É na dimensão espiritual. Nós não podemos esquecer disso, né? A gente pensa assim, não, foram colocados ali num cantinho, estão ali, né? Não, nada disso, é na dimensão espiritual. Muito bem. Vejamos como que era a corrente vibratória. A primeira corrente, porque aí chegaram as pessoas, os encarnados, que faziam parte do grupo. Então, aquilo era a primeira corrente dos encarnados, em torno da mesa. A segunda corrente era dos mentores da casa e dos mentores dos médiuns que ali estavam. A terceira corrente era uma supercorrente dos instrutores da colônia da Legião dos Servos de Maria. Agora, aqui que é bonito, a mesa, ela apresentava uma cascata de luz resplandecente. Descia do mais alto como uma cascata no centro da mesa. Olha que preparação. E ali estavam presentes o dirigente, os médiuns e os participantes.
Muito bem. Então, o transcurso da reunião. O dirigente, primeiramente, ele vai orar. E ele vai proferir uma tocante prece, ou seja, uma prece com a própria emoção dele, com uma prece vinda do coração. E depois ele vai fazer a leitura do Evangelho. À medida que ele ia lendo o Evangelho, aqueles quadros fluídicos iam se apresentando. É como se fosse, vamos dizer assim, um folder, que às vezes a gente tem grandes, né, com alguma coisa que escrito, figuras. Então aquilo assim desce do mundo espiritual. E aquilo é transparente, é uma coisa belíssima. Então, aí as cenas do Evangelho. Mas teve um momento que aparece Jesus. Quando apareceu Jesus, o suicida do trem deu um grito. Porque dali de todos ele era o mais sofredor. E pediu socorro a Jesus. Mas ele já foi ligado a médium, já estava ligado a médium. E aí a própria médium, no caso a Ivone, né, não diz que é ela, mas a gente sabe que então ela sente intensamente as dores e o desespero do gesto do suicida. E para ele tinha a visão ainda da linha férrea. E no caso, para ele, a mesa era a linha do trem. E o trem vinha, porque isso está na mente dele, não é? Então, parecia que o trem vinha, e o trem vinha. E essa coisa não cessava nunca, né? Então, ele ficou tão desesperado, o enfermo, né, esse espírito, que pedia ao dirigente para ele o ajudar, não é? Que intercedesse junto a Jesus por ele. Acontece que ele também via todo o corpo dele destroçado, né, pelo trem. Agora, o dirigente não sabia o que estava acontecendo, mas ele percebeu que o espírito era muito necessitado. E agora vem uma parte fantástica. Ele, muito comovido, eleva ao mestre uma prece. Todos o acompanham. Esta prece se transforma numa corrente vigorosa de luz resplendente e atinge o alvo sagrado, que é Jesus. Mas ela retorna, ela vai até o mestre e o mestre a envia de volta. Aí que vem agora uma expressão que não existe outra em toda a literatura mediúnica. Ela retorna fecundada pela misericórdia de Jesus, por sua misericórdia. Ou seja, ela vem impregnada de essências preciosas. Ela vem impregnada de, vamos dizer, uma medicação espiritual para aquela criatura que ali está. E pouco a pouco a divina intervenção se faz. Era como se fosse compressas anestesiantes. Era um verdadeiro sedativo divino e que trazia infiltração de essências preciosas. A expressão fecundada significa exatamente isso, que a prece trouxe esses recursos todos que Jesus enviou. E o médium se aquietou porque o infeliz suicida se acalmara. Desaparece a visão do próprio corpo em pedaços. Já não via os reflexos mentais do seu ato. E na parte final, pelo recinto, repercutiam ainda os efeitos da prece, enquanto ele chorava. Finalmente, compreende que é imortal, que continuaria vivendo para todo sempre, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador. Marchando então para o futuro que se abria para ele a partir daquele instante. E ele, ali naquele momento, ele é medicado e ele é levado para começar uma vida nova, ainda no mundo espiritual, através do tratamento que ele ia ter que passar. Então, isso está no livro Memórias do Suicida, cujo autor é Camilo Castelo Branco, mas com a ajuda de Leon Denis, porque esse livro tem uma contribuição muito grande de Leon Denis. E aí, meus irmãos, nós estamos vendo a qualidade de uma reunião mediúnica.
Eu quero crer que as nossas reuniões podem ter também essa qualidade. A mesa de trabalhos de uma casa espírita pode ter uma luz resplendente descendo do alto sobre ela, tal como aquela lá de Lavras, um pequenino centro espírita. Por quê? Porque nós procuramos um trabalho de amor ao próximo, de caridade no seu sentido mais legítimo, de sermos fiéis ao Mestre, de doarmos de nós mesmos. Enquanto fizermos isso, e quanto mais fizermos, mais nós vamos ter essa condição. Por ora, a nossa mesa pode ter uma luzinha fraca ainda, mas um dia ela vai ter uma cascata de luz, ou quem sabe já tem, nós não sabemos. E isso é muito importante porque depende de nós, os encarnados. Para que essa reunião acontecesse, vários grupos espíritas do Brasil foram pesquisados pelas equipes de Maria Santíssima, do Hospital Maria de Nazaré, para escolher qual centro espírita que tinha condição disso. Poucos centros espíritas foram, então, selecionados. E o mais humilde deles, esse daí, do qual Ivone Pereira fazia parte. Que façamos a nossa parte, para que consigamos também merecer tudo isso. Eu tenho a certeza que grande número de casas espíritas, de reuniões mediúnicas, tem condições para alcançar esse nível, para chegar nesse ponto aí. Mas depende do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, do quanto nós estamos dispostos a oferecer sempre, sem vacilar. E para encerrar, agora, nós temos aqui um PowerPoint, que nós vamos trazer um texto para encerrarmos o nosso trabalho. Ele tem um fundo musical, mas eu esqueci de pedir o cabo de som, vamos deixar assim mesmo. Eu quero colocar aqui mais alto possível. Desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado.
hoje abre para nós uma perspectiva nova, que nos está dando condições de vivenciarmos a grande transição planetária. Vamos, todos nós, nos empenharmos cada vez mais para essa vivência da doutrina, para continuarmos, para levarmos adiante o compromisso que assumimos. Que Jesus abençoe esta casa, abençoe as casas aqui representadas, as famílias, os grupos, e vamos orar muito pela paz mundial, pela paz no nosso país, para que todas as coisas possam, aos poucos, irem chegando numa situação de mais equilíbrio, de mais paz, de mais bênçãos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada.